Bem, boa tarde, meus irmãos. Boa tarde, minhas irmãs. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 27 de junho de 2025, e nesse horário das 16 horas, nós estamos iniciando o estudo dessa obra, Nos Bastidores da Obsessão, uma obra de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda. Essa é a capa nova do livro, né? Quem está com o livro novo tem essa capinha nova, mas quem tem o livro velhinho, como eu, usa essa capinha aqui, né? Essa é a capinha antiga do nosso livro dos Bastidores de Obsessão. Então, antes de nós iniciarmos aqui o nosso estudo, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai Criador, a Jesus, o médico das almas, agradecendo ao Senhor por mais uma oportunidade de iniciarmos um estudo na casa de Francisco de Assis. Um estudo de uma obra muito importante, uma obra que nós já sabemos que é de grande importância para a mediunidade, para o estudo dos aspectos mediúnicos da obsessão, não é? Então, que possamos nos dedicar com afinco a esse estudo, buscando aprender, buscando nos aprimorarmos, buscando melhorar cada vez mais, que é assim que nós vamos conseguir sucesso na nossa caminhada, sucesso naquilo que realizamos. Vamos rogar ao irmão Manuel Filomeno de Miranda que possa nos intuir, nos fortalecer, nos inspirar, para que a gente possa aqui aproveitar ao máximo, né, dos seus ensinamentos. E também agora pedir também o amparo do nosso irmão Divaldo Pereira Franco, que se encontra no plano espiritual, mas foi ele que, em 1970, psicografou, né, essa obra. Foi em 1970 que ela foi publicada. Ele psicografou entre 1969 e 1970, né? Já temos aí 55 anos. Então, que o Divaldo também possa nos ajudar. E assim, envolvido por essas vibrações amorosas, abraçando os companheiros da equipe espiritual que chegam para também participar conosco, para fazer parte desse grupo de estudo, que cada grupo de estudo tem uma equipe espiritual, e esse estudo dos bastidores da obsessão terá sua equipe espiritual, que eles possam nos ajudar, nos fortalecer, nos intuir e vibrar conosco e contribuir, né, com os seus conhecimentos para nos ajudar a aprender um pouco mais. Que o Senhor nos abençoe e nos dê a oportunidade de começarmos mais um estudo da Casa de Francisco de Assis. Graças a Deus. Gente, eu vou iniciar esse trabalho aqui, eu compartilhando um texto aqui, porque esse texto que eu vou compartilhar, deixa eu pegar aqui, está aqui, pá, pá, pá. A gente começar o estudo, a gente tem que conhecer um pouquinho o autor do estudo, não é? Acredito que todos estejam vendo. Essa é a foto de Manuel Filomeno de Miranda, um pouco mais jovem. Ele tem uma foto mais idoso, né? Com a cabeça mais branca, né? Mais fortinho. Aqui ele está um pouco mais jovem. Então, esse artigo foi retirado da revista O Consolador, uma revista digital, do ano 16, de 20 de 11 de 2022, é o artigo de Ana Moraes. E ela traz aqui um esboço da biografia de Manuel Filomeno de Miranda, de vida e obra, desse grande instrutor espiritual, desse grande amigo. Diz ela, Manuel Filomeno de Batista de Miranda nasceu no dia 14 de novembro de 1876, na cidade de Jangada, município do Conde, no estado da Bahia. Então, Manuel Filomeno de Miranda era baiano. Foram seus pais, Manuel Batista de Miranda e Umbelina Maria da Conceição. Diplomou-se pela Escola Municipal da Bahia, atualmente Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal da Bahia.
coroa grau na turma de 1910 como bacharel em comércio e fazenda. Em 1914, antes, né, no início assim, que eclodiu a Primeira Guerra Mundial, foi acometido de uma enfermidade pertinaz, uma doença grave, havendo recorrido a diversos médicos, sem resultado algum. Foi curado graças à intervenção do médium Saturnino Fávila, de Alagoinhas, por meio de passes e água fluidificada, complementados por alguns remédios da flora medicinal, quer dizer, remédios homeopáticos. Esse fato foi determinante para a sua adesão ao espiritismo, iniciação das atividades espíritas. Por essa ocasião da sua cura dessa doença, ele conheceu em Salvador o grande líder espírita José Petitinga, que o convidou a frequentar a União Espírita Baiana. A partir daí, Filomeno de Miranda interessou-se pelo estudo e prática do espiritismo, tornando-se um dos mais firmes adeptos de seus ensinamentos. A serviço da causa espírita, visitava periodicamente as sociedades espíritas da capital e do interior, procurando soluções para qualquer dificuldade e enganjando-se firmemente nos trabalhos da União Espírita Baiana, hoje Federação Espírita do Estado da Bahia, na qual exerceu os cargos de segundo secretário de 1921 a 1922 e de primeiro secretário de 22 até 1939, quando eclodiu a Segunda Guerra Mundial, juntamente com José Petitinga e uma pleiade, quer dizer, uma falange de grandes trabalhadores. Na instituição espírita, dedicou-se com muito carinho às reuniões mediúnicas, especialmente as de desobsessão. Achava ele imprescindível que as instituições espíritas se preparassem convenientemente para o intercâmbio espiritual, sendo de bom alvitre que os trabalhadores das atividades desobsessivas se resguardassem ao máximo na oração, na vigilância e no trabalho superior, trabalho do bem. Salientava também a importância do trabalho da caridade, para se precaverem de sofrer ataque das entidades que se sentem frustradas em seus planos nefastos de perseguição aos encarnados. Então, ele já está querendo mostrar aqui que essas entidades nefastas vão, sim, perseguir aqueles trabalhadores que estão se esforçando por se melhorar e trabalhando na seara do Senhor. Então, isso é uma coisa certa. Embora fosse bastante modesto, ele, Manuel Filomeno de Miranda, não pôde impedir que suas atividades sobressaíssem nas diversas frentes de trabalho que empreendeu a favor da doutrina. Em 1939, foi eleito presidente da União Espírita Baiana, em substituição a José Petitinga, quando este desencarnou, fato que ocorreu em 25 de março de 1939. Nessa época, ele já completara mais de 20 de trabalho na Federativa Estadual. Então, José Manuel Filomeno de Miranda já tinha 24 anos, né, de trabalhos espíritas, tanto na administração como no socorro espiritual, como um grande doutrinador. Ele foi doutrinador e nos serviços da caridade, zelando sempre pelo bom nome da doutrina que divulgou com todo desvelo. Sua desencarnação ocorreu no dia 14 de julho de 1942. Quando é Filomeno de Miranda, foi com o nosso contemporâneo. Porque todos aqueles que estão aqui nasceram, com certeza, no século XX. Não é? Nasceram no século XX. Eu nasci em 1958. É 16 anos depois da morte dele. Então, fomos contemporâneos, né? Vivemos no mesmo século. Então, a desencarnação dele ocorreu no dia 14 de julho de 1942, 3 anos depois da partida de José Petitinga.
Na antevéspera da sua morte, impossibilitado de comparecer fisicamente à federativa, ele teria escrito, segundo relata A. M. Cardoso e Silva, agora sim, disse Manuel Flamengo de Miranda, não vou à reunião porque eu não posso mais. Quer dizer, eu não vou à casa espírita porque não posso mais. Estou satisfeito porque cumpri o meu dever. Fiz o que pude, o que me foi possível. Tome conta dos trabalhos conforme já determinei. Então, ele passou essa mensagem para o A.M. Cardoso e Silva, que deveria ser o amigo dele, né? Então, repare, ele, mesmo doente, ele ia à casa espírita. Mas agora deveria estar acamado. Foi 2 dias antes dele morrer, né? Ele disse: agora sim, eu não posso mais ir, mas estou satisfeito, porque cumpri o meu dever. Fiz o que pude, reparou? Fiz o que pude, o que me foi possível. Tome conta dos trabalhos conforme já determinei. Então, ele tinha consciência de que ele fez o que era possível a ele fazer. Querido de quantos o conheceram, até o último instante, demonstrou a firmeza da tranquilidade dos justos, proclamando e testemunhando a grandeza imortal da doutrina espírita. O médium, Manuel Filomeno de Miranda na vida espiritual. O médium, Divaldo Pereira Franco, descreve da seguinte forma como conheceu Manuel Filomeno de Miranda. Ele conheceu o espírito 8 anos depois, né, que ele havia morrido, ele havia desencarnado. Porque ele desencarnou em 42, e esse fato que vamos narrar foi em 1950. Numa das viagens a Pedro Leopoldo, no ano de 1950, Pedro Leopoldo era o local onde o Chico tinha uma casa espírita. Chico Xavier psicografou para mim uma mensagem ditada pelo espírito José Petitiga, que tinha sido grande companheiro do Manuel Filomeno de Miranda. E no próximo encontro, uma outra ditada pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Muito jovem, e como é compreensível, fiquei muito sensibilizado. Isso tem praticamente 75 anos, né? Que o Divaldo morreu com 98, né? Então, o Divaldo deveria ter uns 23 anos, 24 anos, por aí. Eu era muito jovem, e como é compreensível, fiquei muito sensibilizado. Guardei as mensagens, bebi nelas a inspiração, permanecendo confiante em Deus. No ano de 1970, no mês de janeiro, apareceu no espírito Manuel Filomeno de Miranda, né? Ele apareceu, eu vou até botar a data aqui no meu livro, janeiro de 1970, dizendo que na Terra havia trabalhado na União Espírita Baiana, atual federação, tendo exercido vários cargos, dedicando-se especialmente à tarefa do estudo da mediunidade e da desobsessão. Quando chegou ao mundo espiritual, foi estudar em mais profundidade as alienações por obsessão e as técnicas correspondentes à desobsessão. Então, veja, ele aqui na Terra já era um estudioso dessa matéria, mediunidade, obsessão, desobsessão. Mas chegando no plano espiritual, ele foi se aprofundar nesses temas. Convidado por Joana de Ângeles para trazer o seu contributo em torno da mediunidade. Então, foi Joana que convidou, já era desencarnado o espírito Joana, convidou o espírito Manuel Filomeno de Miranda para trazer o seu contributo, a sua contribuição em torno da mediunidade, da desobsessão e da desobsessão. Ele ficou quase 30 anos realizando estudos e pesquisas e elaborando trabalho que mais tarde iria enfeijar em livros. Repare, ele desencarnou em 1942. Em 1970, ele entrou em contato com o Divaldo. Foi convidado pela Joana. Então, repare, de 1950, tá? De 1942, quando ele desencarnou, a 1950, a 1970, são
28 anos, não é? De 1942, quando ele desencartou, a 1970, vê se eu não estou fazendo a conta certa, são 28 anos, por isso ele falou, quase 30 anos. Ele ficou no plano espiritual estudando 28 anos esses temas, para mais tarde poder enviar isso através desses estudos, através de livros. Ele já tinha estudado aqui na Terra há muitos anos, foi ao plano espiritual, estudou mais 28 anos até ser convidado por Joana de Ângeles para trazer a sua contribuição, seus conhecimentos para nós. Ao me aparecer, então, pela primeira vez, quando Manuel Filomeno de Miranda apareceu pela primeira vez, Valdo disse-me que gostaria de escrever por meu intermédio. Levou-me a uma reunião no mundo espiritual, onde ele reside, e ali mostrou-me como eram realizadas as experiências de prolongamento da vida física através de transfusão de energia, utilizando-se do perispírito. Então, Divaldo foi ver como é que aconteciam as experiências de prolongamento da vida física através de transfusão de energia. Quer dizer, às vezes a pessoa está desgastada, né? Já está meio cansada, mas o trabalho que ela faz é bom. Então, a espiritualidade faz o quê? Dá mais uma moratória para aquela pessoa. Então, ele levou de volta para ver como eram realizadas as experiências de prolongamento da vida física através de transfusão de energia, utilizando-se do perispírito. Depois de uma convivência de mais de um mês, ele, Divaldo, aparecendo-me diariamente para facilitar o intercâmbio psíquico, para estabelecer aquela afinidade, né, entre mim e ele, porque a sintonia já estava presente. Agora, a afinidade, ele começou a escrever nos bastidores da obsessão. Esse nosso livro que vamos começar a estudar, que são relatos em torno da vida espiritual, das técnicas obsessivas e de desobsessão. A elaboração do livro dos bastidores da obsessão foi concluída em 11 de junho de 1970. Então, no mês de junho, né, junho de 1970, foi terminada a psicografia, dando início a uma série de obras. Aí, né, a primeira é Os Bastidores da Obsessão, a segunda é Grilhões Partidos, a terceira é Tramas do Destino, e vai por aí afora, né? A partir daí seguiram-se outros livros sobre o problema obsessivo, classificado por Manuel Filomeno de Miranda como tormentoso flagício social. Né? E aqui, do parágrafo anterior, ele falou que Manuel Filomeno de Miranda e suas obras tornaram-se conhecidos em todo o país e também no exterior. Né? Então, Manuel Filomeno de Miranda considera a obsessão um tormento flagício social. Nos seus livros, caracterizados e lidos como romances, é um livro de estudo romanceado. Encontra-se meticuloso exame da mediunidade atormentada e das patologias obsessivas, em páginas de profundo teor didático que permitem ao leitor melhor compreensão da narrativa central. Então, gente, eu trouxe aqui um pequeno trecho, né, da biografia de Manuel Filomeno de Miranda. Porque é sempre bom a gente conhecer um pouco, né, da história de um espírito, né, que tem esse gabarito. Muitos anos estudando aquilo de desobsessão, e quando vai para o plano espiritual, estuda mais 28 anos. E a gente, às vezes, tem tanta pressa, né? Tanta pressa. Nossa, olha só, ele começou, ele ficou quase uns 30 anos aqui, mais ou menos, né? De estudo encarnado. Depois mais 28. Então, olha quanto tempo. Quase 60 anos de estudos.
para depois começar a mandar o fruto dos seus estudos. E às vezes a gente quer, assim, ó, as coisas que mudem de aconteçam rapidamente. Uma coisa que eu vou pedir para vocês aí, que eu não pedi, é que vocês pegassem o livro dos médios. Eu esqueci. Peguem o livro dos médios, que a gente vai precisar, tá? Eu esqueci disso. Livro dos médios aí. É, o Filomeno de Miranda, nessa obra, Nos Bastidores da Obsessão, ele começa a obra com um capítulo chamado Exórdio. Peguem o lapisinho de vocês aí. Isso que eu falei, que é bom, né? A gente tem um lapisinho. Do lado de exórdio, puxa uma setinha, escreve assim: início de um discurso. Puxa a seta para cima. Lá em cima, não esqueça de botar a data: 27/6/2025, quando nós começamos o estudo. 27/6/2025. E no exórdio, puxa uma seta para cima e coloca assim: início de um discurso. Então, quando vocês ouvirem a palavra exórdio, vocês já sabem que significa início de um discurso. Ano passado era muito comum usarem essas palavras, exórdio, prolegômenos, né? É, prefácio, introdução, não é isso? Mas naquela época o pessoal usava essas palavras bonitas. E aqui embaixo, eu vou pedir, deixem o livro, outro livro que eu vou dar essas pegadas, da codificação, a Gênese. A Gênese. Deixem o livro dos médios, que a gente pode vir a procurar, precisar. Ó, vou mandar mais um da codificação. O livro dos médios, o livro dos espíritos e a Gênese. Deixa tudo aí do lado. Toda vez que a gente for fazer esse estudo, é bom a gente ter essas três obras ao nosso lado. Livro dos médios, é lógico, né? Livro dos Espíritos e a Gênese. São três livros que a gente vai é, sempre usar, tá? Sempre usar. E eu vou pedir para vocês pegarem inicialmente a Gênese. A Gênese. E embaixo de exórdio, escrevam assim: a Gênese, capítulo 14, item 45. A Gênese, capítulo 14, bota assim, item 45 e 46. Debaixo da palavra exórdio, que esse trecho, o Manuel Filomeno de Miranda tirou da Gênese, mas eu prefiro ler na Gênese, tá? Então, quem não tem a Gênese aí, acompanha a leitura. Então, a Gênese, capítulo 14 dos fluidos, não precisa escrever dos fluidos, bota capítulo 14, item 45 e 46. Vamos abrir lá, no item 45 e 46. Desculpe, mas eu não falei antes. Mas agora vocês já sabem. Sempre nesse estudo é o caderninho, a caneta, o lapisinho, livro dos médios, livro dos espíritos, o livro A Gênese, para a gente fazer esse estudo. Aqui no livro A Gênese, item 45, diz assim, está escrito assim: os maus espíritos abundam em volta da terra, consequência da inferioridade moral de seus habitantes. Então já tem aí um motivo do porquê que os espíritos maus estão na Terra. Eles estão aqui por consequência da nossa inferioridade moral. Por isso que eles abundam, né? Por isso que eles sua ação malfazeja dos espíritos maus, faz parte dos flagelos. Lembra que o Manuel Filomeno de Miranda falou obsessão? É um flagício social. Entende que sua ação malfazeja faz parte dos flagelos com os quais a humanidade é alvo aqui embaixo. A obsessão, que é um dos efeitos dessa ação malfazeja, as doenças e todas as atribulações da vida,
deve, pois, ser considerada uma prova ou expiação e aceita como tal. A obsessão é a ação persistente que um malvado espírito. Lembra que obsessão só é realizada por um espírito mau. Agora, a possessão não. Pode ser realizada por um espírito mau ou por um espírito bom, mas a possessão só por um espírito mau. Então, diz aqui, né? A obsessão é a ação persistente de um malvado espírito que o malvado espírito exerce sobre o indivíduo. Apresenta caracteres muito distintos, desde a simples influência moral, sem marcas externas sensíveis, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Oblitera, quer dizer, desequilibra todas as faculdades mediúnicas. Na mediunidade auditiva e psicográfica, ela se traduz pela obstinação de um espírito em se manifestar com a exclusão dos demais. Item 46. Igualmente como as doenças são resultado das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre uma imperfeição moral que dá entrada a um espírito mau. Eu vou ler uma passagem do Evangelho aqui, que vocês não precisam pegar o Evangelho, não. Mas vocês podem anotar aí do lado, na Gênese, do livro dos bastidores da obsessão. Marcos, capítulo 2, versículo de 1 a 5. Marcos, capítulo 2, versículos de 1 a 5. Marcos 2, versículo de 1 a 5. Diz assim, o evangelista Marcos. Marcos 2, de 1 a 5. Ele fala assim: passa a cura do paralítico. Passados alguns dias, entrou Jesus outra vez em Cafarnaum. Soube-se que ele estava em casa e juntou-se muita gente, de modo que não se cabia, nem mesmo diante da porta. Ele pregava-lhe a palavra. Foram ter com ele, conduzindo o paralítico, que era transportado por 4 pessoas. Como não pudessem apresentar-lhe por causa da multidão, subiu no teto, pela parte de baixo da qual estava Jesus. E, tendo feito uma abertura, conheceram o leito em que jazia o paralítico. Então, o homem era um paralítico. Olha o que está no item 46. Ou melhor, no meio do 45. A obsessão oblitera todas as faculdades mediúnicas. Na hora do 46, diz assim: igualmente como as doenças são resultado das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às influências exteriores. A obsessão é sempre uma imperfeição moral que dá entrada ao espírito mau, né? E lá no início da 45 diz assim: sua ação malfazeja faz parte dos flagelos com os quais a humanidade é alvo aqui embaixo. A obsessão é um dos efeitos dessa ação, como as doenças e todas as atribulações da vida. Então, eles levam para Jesus um paralítico, um homem que jazia paralítico. Vendo Jesus a fé daqueles homens, Jesus dirigiu-se ao paralítico e disse: filho, são-te perdoados os seus pecadores. São-lhes perdoados os teus pecados. Eu vou parar aqui, né? E depois, no final do versículo 14, Jesus diz assim: levanta-te. Opa, se ele mandou o paralítico levantar, é que o paralítico foi curado, não foi? Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Imediatamente ele se levantou e, tomando seu leito, retirou-se à vista de todos, de maneira que todos se admiravam e louvavam a Deus, dizendo:
nunca tal vimos, quer dizer, nunca vimos tal coisa, né? Então, quem quiser ler tudo, bota aí, Marcos, do capítulo 2, versículo de 1 a 12. Pronto, 1 a 12. Você tem tudo. Mas repara que no versículo 5, Jesus diz para o homem: são-te perdoados os teus pecados. E é um pecado, não é uma imperfeição moral? É. Então, esse homem era vítima de uma imperfeição moral, era vítima de uma obsessão. Por isso, ele diz aqui, no item 46 do livro A Gênese de Allan Kardec, igualmente como as doenças, então, ele está dizendo que a obsessão, as nossas doenças, são o resultado das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores. A obsessão é sempre uma imperfeição moral que dá entrada ao espírito mal. Então, se Jesus falou para o paralítico, são perdoados os teus pecados, quer dizer, você finalmente conseguiu se recuperar das suas imperfeições morais. Porque Jesus, ele não ia tirar uma imperfeição moral de uma pessoa. Entendeu? Se você tem uma imperfeição moral, Jesus não vai aparecer para você e vai dizer assim: meu filho, eu, eu vou tirar a sua imperfeição moral sem que você tenha trabalhado para isso. Mas não é isso que a gente pede, o milagre. É um milagre. Então, Jesus, ele não tira a sua imperfeição moral. Por exemplo, você tem um vício. O vício do jogo, o vício da bebida, o vício de qualquer vício. O vício de falar mal da vida dos outros. Você, dizem que esse é até pior do que a bebida. O vício da maledicência. Jesus não diz assim: Rose, hoje, você não, a partir de hoje, você não será mais maledicente. Vou tirar a maledicência de você. Eu vou dizer: ai, que maravilha, Senhor. É assim que ele faz? Claro que não. Eu é que tenho que trabalhar para eliminar de mim, do meu espírito, esse vício que é a maledicência. Se Jesus disse para o paralítico, no versículo 5, capítulo 2 do Evangelho de João, versículo 5, são-te perdoados os teus pecados, é porque Jesus quis dizer, você fez por onde eliminar seus vícios. Seu esforço foi recompensado. Porque quem tem que fazer esse trabalho somos nós. Somos nós. Então, voltando aqui à Gênese, né? Há uma causa física, opõe-se uma força física. Há uma causa moral, é preciso opor-se uma força moral. Preservar-se das doenças fortifica-te o corpo. Toma-se vacina, não é isso? Se garantir da obsessão, é preciso fortificar a alma. Daí para o obsidiado a necessidade de trabalhar pela própria melhoria, o que satisfaz o mais frequente para desembaraçar-se do obsessor sem recurso de pessoas estranhas. Então, daí para o obsediado, a questão do paralítico. É necessário de trabalhar pela própria melhoria. Não é Jesus fazer o milagre. Nós temos que trabalhar pela nossa própria melhoria, o que satisfaz o mais frequente para desembaraçar-se do obsessor sem recurso de pessoas estranhas. Quer dizer, você mesmo, dependendo do grau de obsessão, pode se curar da obsessão. Uma obsessão simples, uma obsessão não muito grave, você mesmo, com sua autoeducação, autorrenovação, evangelização, você pode se curar da sua obsessão. Casos mais graves, tratamento já é um pouco mais sério, complexo, né? Esse recurso se torna necessário, o recurso de pessoas estranhas. Porque vão assim, olha só,
Daí para o obsediado a necessidade de trabalhar pela própria melhoria, o que satisfaz o mais frequente para desembaraçar-se do obsessor sem recurso de pessoas estranhas. Uma obsessão simples. Agora, ele vai dizer o seguinte: esse recurso, que é chamar por outras pessoas para me ajudar, se torna necessário quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão, porque então o paciente perde, por vezes, a vontade e o livre-arbítrio. Então, quando a coisa está mais grave, sozinho, dificilmente você vai conseguir. Dificilmente vai conseguir. Agora, quando ela é simples, você pode. Você mesmo. Ele deu aqui. Né? Ele deu aqui a receita. Fortificar a alma, né? Trabalhar pelo bem, se evangelizar, você consegue se livrar de uma obsessão simples. Mas se for mais grave, aí complica. Aí complica. Você vai precisar de ajuda de estranhos. Né? Então, por que eu trouxe esse trecho? Porque ele botou só um pedacinho. Ele só botou um pedacinho do item 45 do capítulo 14 da Gênesis. E eu quis ir mais fundo um pouquinho. Agora vamos voltar para os bastidores da obsessão? Diz assim Manuel Filomeno de Miranda: a obsessão, mesmo nos dias de hoje, constitui tormentoso flagício social. Está presente em toda parte, convidando o homem a sérios estudos. A sérios estudos. Ignorar as grandes conquistas contemporâneas não conseguiram ainda erradicá-la, quer dizer, eliminá-la. Ignorada propositadamente pela chamada ciência oficial, prossegue colhendo nas suas malhas, diariamente, verdadeiras legiões de incautos, se deixam estar a resvaladouros sombrios, intruanescos, quer dizer, terríveis, dos quais padecem inenecivelmente até a desencarnação lamentável, continuando não raro, mesmo após o trespasse. Lembra que nós estudamos isso no Conversando dos Espíritos da Reunião Mediúnica? E há processos obsessivos que, às vezes, naquela encarnação é incurável. Não que seja a obsessão incurável, mas naquela encarnação que a pessoa está, é incurável. Ela vai desencarnar sobre o processo obsessivo, vai tratar do plano espiritual, vai reencarnar obsediada para dar o tratamento na próxima reencarnação. Então, não são todas as reencarnações que são curadas na reencarnação que a pessoa está. Tá? Vamos pegar aí o Livro dos Espíritos que eu pedi a vocês? Vamos lá, Livro dos Espíritos. Vamos abrir na questão 361. 361. 361. É da parte segunda, capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal. 361 de O Livro dos Espíritos. Carmen, lê para mim a 361. Qual a origem das qualidades morais, boas ou más, do homem? Os espíritos respondem: são as do espírito nele encarnado. Quanto mais puro é esse espírito, tanto mais propenso ao bem é o homem. Aí tem a seguir-se-á daí, pergunta Kardec, que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito e o homem vicioso a de um espírito mau? Os espíritos respondem: sim, mas dize antes que o homem vicioso é a encarnação de um espírito imperfeito, pois, do contrário,
poderias fazer crer na existência de espíritos sempre maus, a que chamais demônios. Realidade, né? Quando ele diz aí, o homem de bem é a encarnação de um bom espírito, e o homem vicioso é de um espírito mau, ele faz um alerta, né? De um espírito imperfeito, quer dizer, de um espírito perfectível, aquele que está a caminho da perfeição. Agora eu vou pedir, Lúcia, gente, a questão 645, 645. Eu também esqueci de mandar vocês colocarem antes, mas semana que vai tudo certinho. Está na parte segunda, capítulo 1 da lei divina ou natural, 645. A Márcia, tá aí. Vamos lá, Márcia. Quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não lhe torna um arrastamento quase irresistível? Arrastamento, sim, irresistível, não. Porquanto, mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes, às vezes deparas. São espíritos que tiveram a força de resistir e que, ao mesmo tempo, receberam a missão de exercer boa influência sobre os seus semelhantes. Porque aqui o Manuel Flor Miranda diz assim: as grandes conquistas contemporâneas não conseguiram ainda erradicar a obsessão. Ignorada propositadamente pela chamada ciência oficial, prossegue colhendo nas suas malhas, diariamente, verdadeiras legiões de incautos perceberam? Que se deixam estar resvaladouros, sombrios, eternos, quer dizer, terríveis, dos quais padecem irremissivelmente até a desencarnação lamentável, continuando não raro esse processo obsessivo, mesmo após a desencarnação. As pessoas, né, continuam sendo obsediadas pelo espiritual. Alberto, lê para a gente a 845, 845. 845. Está na parte terceira, capítulo 10, da Lei de Liberdade. Não constituem obstáculos ao exercício do livre-arbítrio as predisposições instintivas que o homem já traz consigo ao nascer? As predisposições instintivas são as do espírito antes de encarnar. Conforme seja este mais ou menos adiantado, elas podem arrastá-lo à prática de atos repreensíveis, no que será secundado pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Não há, porém, arrastamento irresistível, uma vez que se tenha a vontade de resistir, lembrai-vos de que querer é poder. Frente a essa pergunta, né? Porque Kardec pergunta assim: não constituem obstáculos ao exercício do livre-arbítrio as predisposições instintivas? Parece que essas predisposições instintivas foram colocadas ali no homem, a revelia dele, né? Parece que é isso, que o homem já traz consigo ao nascer. Parece que alguém colocou elas ali. Mas olha a resposta do espírito. As predisposições instintivas são do espírito. Antes de ele traz com ele, né? Se elas são mais, a responsabilidade foi dele. Ele que as criou e deixou que elas crescessem, não é? Então, elas podem arrastá-lo à prática de atos repreensíveis, no que ele será secundado pelos espíritos que simpatizam com ele,
mas não há arrastamento irresistível. Uma vez que, se você tem vontade de resistir, lembrava-vos de que querer é poder, né? Então, aí, depois tem uma outra aqui, que vocês não precisam ler, não, que ele só citou ali, eu mesmo vou ler aqui com vocês. Quem quiser anotar, gente, foram questão 361, 645 e 845. Não tem outra, não. São essas três. Anota aí do lado, tá? 361, 645 e 845 do Livro dos Espíritos. Então, aí voltando aqui para dos bastidores da obsessão. Isto porque ele está querendo dizer o seguinte, que muitas vezes a pessoa leva para o plano espiritual essa obsessão. Aí ele vai dizer, isto porque a morte continua triunfando, ignorada. Qual o ponto de interrogação cruel para muitas mentes e incontáveis corações? As pessoas, muitas delas, ignoram que a vida continua. Ignoram que somos imortais. Aí vem o alerta de Jesus, lembra? Mateus, capítulo 5, versículo 25. Reconcilia-te com o teu adversário. Reconcilia-te. Porque senão você pode levar o processo de obsessão para o plano espiritual. E muita gente continua ignorando que a vida continua. Continuando aqui nos bastidores da obsessão. As disciplinas e doutrinas decorrentes da psicologia experimental, nos seus diversos setores, preferem continuar teimosamente arregimentando teorias que não respondem aos resultados da observação demorada e das constatações de laboratório, como se a imortalidade somente merecesse acirrado combate e não investigação imparcial, capaz de ensejar ao homem esperanças e consolações, quando tudo lhe parece conspirar contra a paz e a felicidade. Quase ninguém, né, vamos dizer assim, cientistas, né, que não sejam espíritas, né, estão procurando, estudam sobre essas questões, ignoram essas questões. Desde as honestíssimas pesquisas do Barão von de Gutenberg, em 1855, e as do professor Robert Harry, em Suspeito Lente de Química, na Universidade da Pensilvânia, em 1856, que concluíram pela realidade do espírito preexistente ao berço e sobrevivente após o estudo, ele está dizendo que nessas pesquisas já se comprovaram a presença dos espíritos, né? A existência dos espíritos. Que os cientistas conscientes das suas responsabilidades se têm entregue ao afã da verificação da imortalidade. E todos aqueles que se dedicaram à observação e ao estudo, à experimentação e ao fenômeno, concordam, estão em acordo na comprovação da continuidade da vida depois da morte. Nos Estados Unidos, se tornaram famosas as experiências psiquiátricas realizadas pelo Dr. Carlos Wickland, né? Que, utilizando-se da argumentação espírita, conseguiu desobsidiar inúmeros pacientes. Então, esse doutor Carlos Wickland aqui utilizou da doutrina espírita, dos conhecimentos espíritas, para, né, tratar inúmeros pacientes obsediados, que lhe chegavam atormentados ao consultório. Simultaneamente, em seus trabalhos especializados, utilizava-se de uma médium clarividente, sua própria esposa, que o ajudava na técnica da desobsessão. Então, a esposa dele era médium. Diante de Alcina, Alcina é o nome da esposa do médico, tá? Do Dr. Carlos. Diante de Alcina, incorporada pelo espírito de Galeno, em plena sessão da Salpetriere, respondeu Charcot aos interessados no fenômeno e que o inquiriram que lhes não convinha se adiantassem à própria época em que viviam. Dá uma paradinha aqui. Então, ele está falando aqui que havia um médico americano, Dr. Carlos
que tinha uma esposa que era médium. Essa esposa dele, numa das reuniões mediúnicas que eles faziam, deu passividade pelo espírito Galeno. Então, eu trouxe aqui um pouquinho de quem é Galeno, esse espírito que essa médium Alcina deu passividade. Então, Galeno, né, foi um médico e filósofo romano de origem grega. Ele viveu entre 129 e 216 depois de Cristo. Então, ele nasceu pelo período de 129 depois de Cristo. Quer dizer, ele viveu mais ou menos 120 anos, nasceu de 120, 30 anos depois que Jesus morreu. Tá? Ele era médico e filósofo romano, de origem grega. Então, a maioria, eu trouxe um pedacinho da vida dele, que é importante a gente conhecer. A maioria das obras de Galeno e seus estudos se perderam. Sabe-se, contudo, que Galeno investigou anatomia, fisiologia, patologia, sintomatologia e terapêutica. Foi o mais destacado médico de seu tempo e o primeiro que conduziu pesquisas fisiológicas, tá? Questões de anatomia. Galeno fez muitas importantes descobertas, como distinguir as veias das artérias, o sangue venoso do arterial. Propôs pela primeira vez que o corpo fosse controlado pelo cérebro, dando a distinção entre nervos sensoriais e motores, descobrindo que os rins processam a urina e demonstrando que a laringe é responsável pela voz. A descrição feita por Galeno das atividades do coração, artérias e veias durou até que William Harvey estabelecesse que o sangue circula com o coração agindo como uma bomba em 1628. No século XIX, os estudantes de medicina ainda liam Galeno para aprender alguns conceitos. Galeno desenvolveu muitas experiências com ligações nervosas que apoiaram a teoria, ainda aceita hoje, de que o cérebro controla todos os movimentos dos músculos por meio do crânio e do sistema nervoso periférico. Galeno foi, no século I depois de Cristo, em Roma, ele viveu, e ele foi considerado da farmácia, Galeno e da farmácia, e precursor da alopatia. A alopatia são os remédios comuns que a gente usa. Esses remédios, xaropes, antibióticos, é a alopatia. A homeopatia são remédios feitos com ervas. Esses remédios que a gente usa para pressão, chama-se alopatia, remédios alopáticos. Então, ele é o pai da farmácia e precursor da alopatia. Desenvolveu misturas de ervas que combatiam as doenças por meio de substâncias ou compostos que se opunham diretamente aos sinais e sintomas. Galeno acreditava na imortalidade do espírito. Por isso, suas ideias foram feitas sem rivais, junto com os dados que obteve. É por isso que a medicina da Idade Média era conhecida como a medicina de Galeno. As descobertas de Galeno, consideradas imutáveis, passaram a ser questionadas com o Renascimento, né? E ele, por ser conhecido também é conhecido por pai da farmácia, devido às suas extensas contribuições para a medicina e a farmacologia, especialmente no campo da terapêutica. Ele desenvolveu métodos de preparação de medicamentos, estudou anatomia e fisiologia, e suas ideias tiveram grande influência na prática médica dos séculos. Então, olha que figura extraordinária o espírito Galeno, né? É considerado até hoje o pai da farmácia. É esse espírito Galeno que essa médium Alcina vai ter, né, como orientador espiritual. Ele que vai dar passividade nas reuniões mediúnicas que o marido dela organizava. Nessa reunião mediúnica, onde ela dava passividade desse espírito Galeno,
participava um médico chamado Jean-Martin Charcot. Ele era médico neurologista e cientista francês. Ele nasceu em 29 de novembro de 1825 e morreu em 16 de agosto de 1893. Esse médico participava das reuniões, mas olha a atitude dele diante do fenômeno. Olha só. Diante de Alcina, incorporada pelo espírito de Galeno, que nós já conhecemos quem é, em plena sessão da Salpêtrière, respondeu Charcot, o médico, né, o médico francês, aos interessados no fenômeno e que o inquiriram, porque muita gente ficou sabendo que ele participou dessa reunião, que ele viu a médium dando passividade do espírito Galeno, médico. A médium não conhecia de medicina, mas as respostas de Galeno eram respostas científicas. Como, ainda mais naquela época que mulher não tinha muito estudo, né, gente? Mulher não tinha muito estudo. Então, ela dava respostas científicas. Então, algumas pessoas participaram daquela reunião, ouviram aquelas respostas. Depois elas foram falar com o Charcot, que era o médico neurologista que estava na reunião, e perguntaram para ele: o que o que tem que dizer sobre isso? Olha a resposta dele. Ele disse o seguinte: que não convinha às pessoas que se adiantassem à própria época que viviam. Sugeriu que, se não buscassem raciocínios que aclarassem os resultados das investigações, devendo essas pessoas contentar-se somente com aquela observação experimental que todos estavam presenciando. O que ele quis dizer com isso? Olha, gente, tudo bem, vocês viram aquilo tudo ali, né? Mas faz o seguinte, deixa isso para lá. Não pesquisem, não. Entendeu? Não mergulhem a fundo nesses estudos. Contentem-se apenas em observar. Foi o que Kardec não fez. Lembra? Quando Kardec foi convidado pela primeira vez para participar de uma reunião das mesas girantes, Kardec foi. No início, ele olhou, meio descrente, achou que aquilo ali não tinha valor nenhum. Foi embora. Passado um tempo, ele foi convidado novamente. Ele foi, observou com mais atenção e percebeu que aqui tem coisa. E aí, o que ele fez? Ele foi fazer as próprias pesquisas dele. Ele foi estudar o assunto. Aqui, Charcot está recomendando às pessoas a não fazerem isso, a se contentarem apenas em ver o fenômeno, e não em estudar o fenômeno. Percebeu? Eles apenas observassem, que eles não pesquisassem, não estudassem. Por isso ele sugeriu às pessoas que o buscaram raciocínios que aclarassem os resultados das investigações e disse: vocês devem contentar-se somente com aquela observação experimental, a que todos haviam experimentado. Uma atitude anticientífica, diz Manuel Filomeno de Miranda, tem sido mantida até hoje, né, podemos dizer, por respeitáveis investigadores, por temerem a realidade da vida imperecível. Então, muita gente não se aprofunda nesses estudos que tem medo do que pode encontrar. Não é? Prefere assim, deixa isso para lá. Por que você vai correr atrás dessas coisas? Deixa para lá, assiste o fenômeno, mas não entra nessa de pesquisar. Né? Aí continua ele aqui, o Hermínio de Miranda. Como Kardec, no entanto,
tiveram início os eloquentes testemunhos da imortalidade, da comunicabilidade dos espíritos. Kardec foi um que não seguiu essa orientação. Da reencarnação e das obsessões, cabendo ao insigne mestre leonês a honrosa tarefa de apresentar conveniente terapêutica para ser aplicada nos obsediados, como também nos obsessores, a partir da publicação de O Livro dos Médios, em janeiro de 1861, em Paris, todo um conjunto de regras com um notável esquema das faculdades mediúnicas foi apresentado, a par de seguro estudo do espírito, nas suas diversas facetas, tanto com o exame das manifestações espiríticas, organização de sociedades e palestras dos espíritos elevados, e traçaram rotas de segurança para os que ingressaram na investigação racional dos fenômenos medianímicos. A bússola para o sadio exercício da mediunidade foi apresentada. A bússola é o Livro dos Médios, tá, gente? Foi apresentada com rigoroso equilíbrio através da obra magistral, que é o Livro dos Médios. Então, o Livro dos Médios é a bússola dos médios. Bússola é aquilo que pode nos guiar, né, para o porto seguro, para o nosso norte. No entanto, diante dos lancinantes problemas da obsessão da atualidade, isso está escrito em 1970, continua hoje. Tem-se a impressão de que nada até o momento haja sido feito, a fim de ser modificado esse estado de coisas. De Kardec aos nossos dias, vamos botar aqui 2025, todavia, quantos edificantes realizações e preciosos estudos em torno dos médios, da mediunidade, das obsessões e das desobsessões têm sido apresentados. Este capítulo dos problemas psíquicos, a obsessão, que nós poderíamos dizer que é o capítulo 23 do Livro dos Médios, né? que é o capítulo que trata da obsessão, tem merecido dos cristãos novos o mais acendrado interesse. Apesar disso, avassaladamente, vem se mantendo em caráter epidêmico, como um novo virulento que se alastra por toda a terra, hoje mais do que em qualquer época. Sinal dos tempos a que se referem os escritos evangélicos, prenuncia essa dor generalizada, a era do espírito mortal. Então, a obsessão é uma dor generalizada. Milhões de criaturas, no entanto, dormem o sono da indiferença, entregues aos anestésicos do prazer e ao ópio da ilusão. Por todos os lugares se manifestam os espíritos advertindo, esclarecendo, despertando. No entanto, o carro desatrelado da juventude corre na direção de abismos insondáveis. Os homens alcançam a maturidade, vencidos pelos desgastes da quadra juvenil. E a velhice, em desassossego, padece ao abandono. Os altos índices da criminalidade de todos os matizes e as calamidades sociais espalhadas na Terra são, todavia, alguns dos fatores predisponentes e preponderantes para as obsessões. Nossa, parece que até que o Miranda aqui escreveu esse texto ontem, né, gente? Ontem. Os crimes ocultos, os desastres da emoção, os abusos de toda ordem de uma vida ressurgem, depois outra vida, em caráter coercitivo obsessivo. É o que hoje ocorre como consequência do passado. E já encerrando o nosso estudo de hoje, depois eu só vou terminar o parágrafo, eu trouxe mais um texto aqui que eu achei muito bom. Deixa eu fechar aqui, peraí, interromper o compartilhamento. Deixa eu compartilhar aqui rapidinho. Deixa eu ver se é esse aqui. Não esqueci aqui. Peraí. Tá aqui. É esse texto aqui. Esse texto é do livro Intercâmbio Mediúnico. Tá? Eu não sei se vocês estão vendo a capinha dele, está aqui. Intercâmbio Mediúnico é o texto Obsidiados,
É o capítulo 3 do livro Intercâmbio Mediúnico. Esse livro foi psicografado por Divaldo Pereira Franco, pelo espírito João Cleofas. Eu vou ler no meu livro, porque tem alguns probleminhas aí no PDF, mas vocês podem ler o PDF. Então, no capítulo 3, Obsidiados, ele diz assim, o João Cleofas: as fraquezas morais, a vontade viciada, os condicionamentos negativos, todos eles defluentes das imperfeições do espírito, herança inditosa das reencarnações pretéritas, constituem fulcros geradores de subjugações de natureza alienante. Porque o Filomeno de Miranda disse que muitas vezes a pessoa desencarna levando para o plano espiritual os crimes que ela cometeu aqui. A pessoa vai ressurgir do plano espiritual carregando seus vícios. E quando ele reencarna novamente, ele traz. Não sendo o homem atual outro ser, senão o herdeiro dos seus próprios valores, o mergulho do espírito na carne não modifica intrinsecamente. Eu até destaquei isso aí. Da mesma forma que o desvestir da indumentária material, quer dizer, de uma roupa, de maneira alguma, altera a estrutura íntima, porque ele se libera dos implementos orgânicos. Nascer ou renascer, morrer ou desencarnar, são processos apenas biológicos, enquadrados na realidade de uma vida que tem por base a eternidade de Deus e, por consequência, o infinito do tempo. Nos processos demorados de obsessões subjugadoras, inelutavelmente, a lei alcança o endividado, convidando ao vigoroso dever das reflexões doridas, para que mais facilmente se libere das injunções calamitosas que para si criou. Esse aqui é outro parágrafo bastante interessante que nós vamos ler aqui. É sempre responsável, no capítulo das obsessões, o enfermo, o obsidiado. Ele é sempre responsável, no capítulo das obsessões, o enfermo, por débitos atuais ou pelas conjunturas infelizes da encarnação anterior. A ele, por isso mesmo, cumpre a tarefa indeclinável da terapia lenificadora, notificando nos exercícios mentais do equilíbrio, nas ações nobilitantes, do auxílio fraternal, na edificação das disposições morais, na perseverança dos ideais engrandecedores da humanidade, por cujos meios dissuade o perseguidor incansável, que ante o esforço que o outro empreende para galgar mais elevados degraus, abandona o intento maléfico. O intento maléfico, deixando-o entregue ao seu próprio destino, né? Agora eu vou pular um parágrafo, eu vou vir para cá. A terapêutica desobsessiva, pelo esclarecimento do perseguidor, olha o trabalho do doutrinador aí, que deve ser norteada a mudar de comportamento mental, por estar incidindo em erro tão grave quanto aquele que pretende justiçar, na sua ignorância do espírito obsessor, é de valor inexcedível, por atuar nas fontes geradoras do desequilíbrio. Todavia, evangelização do paciente é de emergência para fazê-lo mudar de atitude interior, rompendo os liames que o prendem aos vícios pretéritos e, por consequência, modificar a área de sintonia mental, que faculta que ele, doente, cede, libera aos adversários desencarnados, transferindo-se dela, da onda emocional, por fim, sintonizando com os objetivos enobrecedores, mas granjeará a paz. Tem que mudar de padrão vibratório. Em todo e qualquer processo de alienação subjugadora, por interferência de espíritos desencarnados, a ação do enfermo dar-lhe-á méritos
liberativos, créditos redentores, possibilidades de crescimento espiritual, a fim de que logre o sublime cometimento da reencarnação, que é o progresso do espírito na direção da felicidade perfeita. Então, aqui, João Cleofas mostra para a gente o que o obsidiado sofre e o que deve saber fazer. Por isso que o Manuel Filomeno de Miranda colocou aqui os crimes ocultos, os desastres da emoção, os abusos de toda ordem, de uma vida ressurgem quando a gente morre no plano espiritual, depois de outra vida, em caráter coercitivo, obsessivo, é o que hoje ocorre como consequência do passado. Nós estamos estudando dos bastidores da obsessão. Esse estudo de agora é dos bastidores da obsessão. Aí, encerraremos essa parte com esse trecho aqui. A doutrina espírita, porém, possui os antídotos, as terapias especiais para tão calamitoso mal. Repetindo Jesus, distende lições e roteiros para os que se abeberam das suas fontes vitais. Então, gente, a gente percebe aqui que texto, né, do Manuel Filomeno de Miranda e do João Cleofas, tratando da questão da obsessão como um flagício social. Quando a gente lê esse texto aqui do Miranda, como é atual, né, gente? Como que a gente está vivendo hoje? Crianças matando pais. O motivo mais fútil, não é? Maridos matando filhos e esposas. Motivo mais fútil. Pessoas fazendo guerras pelo poder. Pessoas ostensivamente mostrando que preferem usar o dinheiro público para seu benefício do que auxiliar aqueles que os colocaram lá no poder. Vejam, esse texto foi de 1970, junho de 1970. Nós estamos em junho de 2025. E né, 55 anos tem mais ou menos esse texto. 55 anos. E a situação nossa está ali. A obsessão campeando. Campeando. E aí, eu gostaria que um outro quisesse dar uma palavrinha, tá? Para a gente encerrar. Rose, não tem vítima, né? Não, Não tem vítima. E ontem a gente estava estudando o cuidado da mesa mediúnica, o médium e todos os componentes da mesa mediúnica para tratar desse assunto, para orientar esses ignorantes que são os obsessores, que é a terapêutica deles, que eles são doentes também, tanto aquele que ele obsidia também é outro doente, necessitado também. Então, a gente vê uma questão, e é assim, quando você falou, que eu fiquei pensando assim, o mundo parece até que não evoluiu nada, né? Não andou nada. A gente está assistindo coisas, não que antes não tivesse, e realmente não se sabia tanto, quanto hoje nós sabemos, ao vivo e a cores, naquele segundo que está acontecendo, né? Mas só esse interesse das pessoas em estudar a doutrina espírita, isso vai fazer com que alguns de nós evangelizar aqueles que necessitam, né? Eu vejo, a única solução que eu vejo é cada um no seu trabalho de formiguinha está melhorando a situação, trabalhando, participando de tratamentos. Eu acho que a saída é essa, é cada um de nós responsabilizados, compromissados com Jesus
para ajudar nesse processo de regeneração da humanidade. Por isso que a gente está estudando, não é à toa, não, hein? No E final, aí, no caso, Ah, Carmen, oi. essas terapêuticas, né, que nós podemos auxiliar tanto o obsessor como o obsidiado, mas o obsidiado é a educação moral, né? Com certeza, Passa pela educação de si com mesmo. certeza, Se com não houver certeza. modificação, o obsessor vai continuar ali. exatamente. Então, é a educação moral, a transformação interior que é o X do problema, porque o obsessor pode ser convencido, Sim, mas se o obsidiado continuar com os mesmos atos, pensamentos, não vai adiantar, não vai, né? não vai. Por isso que ele encerra aqui dizendo: Jesus distende lições e roteiros, quer dizer, envia para nós lições e roteiros para os que se beberem das suas fontes vitais. Então, Jesus está sempre aqui, nos oferecendo material para que a gente possa se preparar, primeiro, para tratar de nós mesmos A e depois gente, para auxiliar na recuperação do próximo. Porque se a gente não se tratar, como é que a gente vai ajudar a tratar do outro? Então, Jesus está sempre mandando aí, ó, sim, me dando esforços, mandando os livros, orientando os companheiros, sim, para que eles possam nos oferecer fato material de esclarecimento, para que a gente sim. se trate e ajude a ele, né, a trabalhar nessa seara, fazer esse trabalho de evangelização. Então, maravilhoso, eu adorei o início aqui. Muito bom, Rose, muito bom. Semana que vem, Excelente. Entra o autoconhecimento, né? sem autoconhecimento, fica difícil, né? É, fica difícil, é verdade. Então, gente, sexta-feira que vem será dia 4. 4/7, a gente vai começar aqui. Bota a data aí. Este livro, 4/7/25. A gente vai começar nesse parágrafo. Este livro deveria ter sido escrito faz muito tempo, porque ele começou a fazer os estudos dele em 37, 38, mas só publicou em 1970. Isso que ele falou isso. Já devia ter sido escrito há muito tempo, né? Mas será que as pessoas estariam preparadas para compreender? Estaria Também preparado. tem. Lembra-se que depois que ele desencarnou, ele ainda ficou 28 anos trabalhando, estudando o plano Ele? espiritual. Então foi publicado no tempo certo, né? Então, meus irmãos, vamos encerrando aqui o nosso estudo. Eu acho que vai ser maravilhoso esse estudo dessa obra. Esse exórdio, esse prefácio, escrito por Manuel Filomeno de Miranda. Foi escrito por ele no dia 12 de junho de 1970. Então, são palavras dele a respeito dos fatos da obsessão e da mediunidade. Eu vou pedir para Carmen. Carmen, faz a nossa prece de encerramento. Então, Senhor, muito gratos estamos por estarmos aqui estudando, nos aperfeiçoando a nossa condição moral, a nossa condição como evangelizadores, como ferramentas para esse mundo que tanto necessita de conhecimento, de orientação. Então, não é à toa que nós estamos aqui. Então, e nós todos somos responsáveis e que nós tenhamos esse compromisso de fazer a nossa parte. O convite está aí, a orientação está aí, os passos estão aí, o caminho está aí, está tudo mastigado. A gente não pode reclamar. Mais mastigado é impossível. Então, só temos a agradecer, Senhor, essa oportunidade de estarmos aqui nessa noite estudando. Jesus abençoe a todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, e que nós possamos continuar firmes nesse propósito. Graças a Deus. Graças a Deus.